Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 94. Explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. A Gênesis capítulo 14. O que eu vou comentar agora também faz parte também. Às vezes as pessoas falam assim, o Luiz fica comentando algumas coisas a respeito de agouro, feitiço, galinho de arruda, essas coisas. Isso é uma perda de tempo. Mas por que perda de tempo? Vamos voltar no tema aqui. Explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Porque isso tudo é considerado fenômenos sobrenaturais, que por incrível que pareça, 97% dos espíritas que se dizem espírita, por incrível que pareça, isso é ensinado dentro de casas espíritas por aqueles que se dizem espírita a tomar banho de água de sal grosso. Você entendeu? Espada de São Jorge, plantar na porta de casa, não entra espírito negativo para dentro de casa. Tem uma planta que chama gambá. Isso é ensinado dentro de centro espírita. Meia boca. Planta gambá na porta de sua casa que os espíritos não entram. Os inferiores. Porque eles detestam. Joga sal grosso em volta da tua casa. Protege. Outra coisa que eles ensinam também em muitos centros espíritas é pôr incenso para queimar dentro de casa. Diz que espíritos das trevas detestam incenso. Não é essa, não são essas mandingas aí, gente, que espanta espírito. O que espanta espírito, no bom sentido, usando o seu termo, é a mudança de moral, de caráter, de atitude. Você entendeu? É mudança de hábito. Se você tem o hábito de tomar sua cachaça, larga a mão da cachaça. O espírito vaza para outro lugar. Porque tá ali na tua casa por causa da cachaça. Se você, né? Então você entende, né? Andou na contramão, é lógico. Você vai ter semelhante atrás de semelhante. Mas por incrível que pareça, isso é muito ensinado dentro de casas espíritas. Né? Jogar água fluidificada em volta da casa, eles ensinam. Isso é uma beleza para espantar espírito, né? Espírito do mal, obsessor. Eu costumo dizer assim que se banho com água de sal grosso resolvesse alguma coisa, todas as pessoas que moram nas partes litorâneas do Brasil, né? Não teriam eles problemas nenhum no mundo. Rio de Janeiro, Santos, Fortaleza, Salvador. A água do mar é salobra. Então a pessoa tá com alguma mandinga no corpo? Tá. Vai lá, dá uns 2 mergulhos lá e pronto. A mandinga fica lá. Aí depois ele pega uma arma de fogo e sai matando todo mundo na cidade. Por quê? Porque a mandinga ficou lá no mar mesmo. Vai beber, vai usar droga, porque a mandinga ficou lá no mar mesmo. Será que é realmente isso aí que acontece? Adianta a pessoa tomar banho de sal grosso? Fazer cruz de sal dentro de casa? Né? Até tem uma estrela não sei do que lá, né? Que eles ensinam a fazer dentro de casa, pôr vela queimando dentro de casa. Não, vou falar assim, da senhora assim.
pôr vela dentro de casa, queimando vela para determinado espírito, para determinado santo. Um dia uma pessoa veio falar para mim que queimava no recinto dela vela para clarear o caminho para os bons espíritos ir até a casa dela. Eu não disse nem que está certo, nem que está errado, eu fiquei na minha, porque a gente tem que respeitar todo mundo. Mas, se os bons espíritos não souberem o caminho da nossa casa, estamos perdidos nisso. Estamos perdidos, né? Então, mas 97% dos espíritas, eles acham que esses assuntos são inadequados, não há necessidade desse assunto. Mas quem instrui as pessoas? Não tem ninguém instruindo as pessoas, orientando as pessoas, né? Então, olha só a sequência que Kardec dá aqui. Nesses momentos de emancipação da alma, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa, né? Que é a vida vegetativa, é a vida orgânica, né? Física. Acha-se, em parte, no estado em que se achara após. Fui mexer no olho aqui. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre então, ó, ele se vê, né, desprendido. Por exemplo, eu me desprendo hoje, por algum motivo, eu me desprendo, né, eu me emancipo, ocorre a minha emancipação da minha alma hoje à noite aqui, e eu vou para as colônias, vou para outros planetas e tudo mais, se realmente eu tenho merecimento, se eu tenho evolução, se eu, né, domino esta situação. Então, eu me vejo na condição como se eu estivesse desencarnado. Olha só para você ver, ó, aqui, ó. Nesses momentos, a alma, né, vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Porque ali existe as funções vegetativas todas funcionando perfeitamente. Mas por quê? Nós temos que entender uma coisa. Por que que o corpo orgânico ele funciona? Por que que ele funciona? Por que que o coração bombeia o sangue? Por que que os pulmões continuam inspirando e expirando o oxigênio? Você dormindo e o coração teu continua funcionando. O teu cérebro, o teu sangue continua do mesmo jeito. Mesmo ritmo. Como se você estivesse viva, né, assim, durante o dia. O que é que faz esse corpo orgânico funcionar? Ah, você sabe. O que faz o corpo funcionar é o fato. Você observa o que eu disse. É o fato
do perispírito, do fluido vital, ó, fluido vital, perispírito, espírito, que é, naquele caso ali está reencarnado, alma. Então vou colocar alma. Fluido vital, perispírito e alma, que encontra-se ligado ao corpo físico. Porque quando desliga-se, eu vou usar esses termos para ficar mais rápido, mais fácil. Quando desliga-se o perispírito e o espírito do corpo orgânico, a pessoa vem a óbito, para o coração, para o cérebro, para tudo. Então não é a alma, não é o perispírito o responsável pela vida orgânica? Dizem os fisiologistas que isso é uma incógnita. Existem muitos fisiologistas que já têm um certo esclarecimento, então eles já entendem o que eu estou dizendo. Mas uns 90% ainda não admite isso. Isso não admite. Eles creem que o corpo funciona perfeitamente graças ao funcionamento de todos os órgãos do corpo físico. Por exemplo, todos os órgãos do corpo físico trabalhando perfeitamente é que leva o coração a funcionar perfeitamente, os pulmões, o cérebro, o sangue, o oxigênio e tudo mais. E não é. O que leva o coração, o que faz o corpo orgânico funcionar é o perispírito, o fluido vital e a alma. Desagregou-se esses, o corpo vem a óbito. Como, por exemplo, a inteligência, ela é um atributo da alma. Ela não é um atributo do corpo físico. Mas um dia esses vão aprender, né? Eles vão aprender e vão entender, né? Então, além do mais, tem muitas pessoas que... Não, deixa pra lá, né, vó? Vamos continuar aqui. Vó me proibiu aqui de uma outra coisa que eu ia dizer. Nesses momentos ele vive, né? A alma vive da vida espiritual, nessa emancipação da alma, como esclareci na segunda, da segunda forma. Enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Aí eu preciso dizer uma outra coisa aqui. O modelador da forma é o perispírito. Eu não me preocupo com o tempo, nem com outros vídeos. Eu vou gravar mais vídeos, não tem problema. O modelador da forma é o perispírito. Ó, as minhas mãos, o meu corpo físico perfeito se deve ao meu perispírito. O corpo físico que traz alguma anomalia, essa anomalia encontra-se no perispírito, que é o modelador da forma. Pois bem, existe a possibilidade de uma gravidez dar certo sem a presença do perispírito e do espírito. Por exemplo, você é mulher. Você consegue ficar grávida sem o perispírito e o espírito?
Não. Porque, mas calma lá. Porque o responsável pelo feto, o responsável pelo embrião, o responsável, né, pela criança ali no útero da mãe, o responsável é o perispírito. Se o perispírito não está presente, você não engravida. Se o perispírito e o espírito não está presente, você não engravida. Agora tudo tem um porquê. Agora você sabia que existe gravidez orgânica? Como assim, Luiz? Sim. Existe um tipo de gravidez que chama-se gravidez orgânica. O que significa isso? O espermatozoide, ele fecunda o óvulo. Só que ali não está presente o perispírito e nem o espírito. E também nem o fluido vital. Mas é preciso entender que a fecundação do espermatozoide no óvulo, aquilo ali, aquela formação ali é orgânica. É orgânica. Mas eu vou tentar explicar uma outra coisa para você. Por isso que eles dizem gravidez frustrada. Aborto natural sem saber o motivo. Então tem mulheres que nascem, né, aqui na Terra comprometidas com a contabilidade divina por em vidas passadas ter praticado vários abortos, também está incluído nesse caso. Ter praticado vários abortos por ter sido meretriz, por ter abusado à vontade, né? Usou e abusou do que tinha e do que não tinha em vidas passadas. Infringiu os desígnios de Deus, das leis de Deus. Retorna ao corpo físico loucas para ser mãe. Meu Deus do céu, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser mãe. E ela tenta uma vez, ela não consegue, 10 vezes não consegue, 20 vezes não consegue, inseminação ela não consegue, tal e tal. Então, a mente dela, mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. A mente dela enferma, obcecada, obsidiada por ela mesma, por aquele desejo tão grande, aqueles sentimentos, chega até o útero dela. E ali, no momento da concepção, aquele desejo dela de ser mãe, você entendeu? De tudo quanto é forma, ela quer ser mãe. Então aquele desejo mental dela, olha só pra você ver, desejo da alma dela, através do perispírito dela, que é o condutor dos sentimentos e do desejo dela. Então chega até o útero dela aquele desejo fortíssimo, aquela obsessão louca para ser mãe. Aí ali ocorre a concepção, né? Que é a fecundação do espermatozoide no óvulo. Mas a vontade dela se junta ali naquele óvulo fecundado. E por ser orgânico, aquele óvulo vai crescendo, amparado
pelas energias da vontade dela. Só que aquele óvulo vai crescendo disforme. Que isso? Sem forma. Ele vai crescendo dentro do útero dela, aquele óvulo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, como se fosse uma gelatina. Porque é orgânico. A vontade dela é que está sustentando aquilo ali. Crescendo. Mas por que disforme? Porque o modelador da forma, que é o perispírito, não está ali, porque quem dá o perispírito reencarnante, ali não tem reencarnante, porque não tem um espírito programado para reencarnar através dela. Então quem dá a forma ao corpo é o perispírito do reencarnante. Ele é como se fosse uma forma de bolo que vai à frente, e ali o espermatozoide, o óvulo é colocado, vamos usar esse termo para ficar mais fácil, é como se o óvulo fosse colocado dentro de uma forma, e o óvulo vai crescendo e o óvulo vai tomando a forma daquela forma. Aí os dedos, o corpo, tudo perfeito. Mas aí vai crescendo aquele corpo disforme, que é um corpo sem forma, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Eu vou colocar assim em termos de proporção. Quando chega mais ou menos assim, aí a barriga dela voluma-se. As glândulas mamárias, elas incham, os seios dela incha, da mulher incha, ela aperta o seio, mina leite, porque isso é orgânico, porque o cérebro entende que tem um organismo sendo formado lá no útero da mãe. Por isso há essa transformação todinha no organismo. O útero dela começa a volumar-se, a barriga, e ela fica com a barriga de uma gestante realmente. Os seios criam volume, as glândulas mamárias começam a secretar leite, né, que é o colostro, tudo ali. Só que, de repente, o cérebro reconhece, o cérebro dela reconhece que dentro do útero, ali dentro do corpo ali, há um corpo estranho. Ele não reconhece como que faz parte do conjunto. Aí ele para de emitir ondas e energias lá para o útero da mulher. E quando o cérebro reconhece que é um corpo estranho, ele providencia para que o próprio organismo expulse aquele corpo estranho que ali dentro se encontra. Aí é a tal da gravidez frustrada. É a gravidez orgânica. Aí aquela massa disforme, tá ali com meio quilo mais ou menos, né? 4, 5, 6 semanas, não sei, mais ou menos. Aí vem aquela hemorragia e a mulher fala: ai, sofri um aborto. Ai, perdi meu baby. Que baby? Não tinha baby nenhum ali. Com todo respeito. Não tinha baby nenhum ali. Aquilo ali era apenas uma massa disforme. Aquilo era apenas uma célula que foi crescendo devido à concepção
E o desejo da mãe, devido à fecundação, aliás, e o desejo da mãe foi crescendo, foi crescendo. Como o cérebro dela reconheceu que aquilo era um corpo estranho, pôs para fora. É a prova e a expiação, é a lei de causa e de efeito. A doutrina dos espíritos nos explica tudo. Só não compreende quem não quer, porque tudo faz parte. Olha só para você ver. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, né? O que as pessoas não conseguem explicar. A doutrina dos espíritos explica com uma facilidade muito, né, esplêndida. Vamos para o próximo vídeo, vamos gravar mais vídeo, não tem problema não, porque nós vamos dar sequência nessa questão aqui ainda.